Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos compreender a vontade do Pai, precisamos compreender quem somos, precisamos entender a obra de Deus em nossas vidas e deixarmos de viver equivocados quanto a essa vontade, vivendo uma religiosidade que em nada traduz aquilo que Deus planejou para nós. Por isso, Paulo, falando e instruindo, alerta-nos acerca de que o que semeamos, ceifaremos. Lá em Gálatas 6, verso 8 ao 10, diz assim: Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que isso nos conduz ao entendimento da maneira como devemos viver. Viver o reino de Deus não se trata de religião, não se trata de cultos, simplesmente de um serviço religioso, não se trata de liturgias, se trata de compreendermos quem somos e o nosso papel neste mundo. Pois o que é plantar, semear para a própria carne? É buscarmos os nossos interesses, é buscarmos a nossa vontade, é satisfazermos o desejo do nosso coração, vivendo neste mundo segundo o pensamento natural, segundo a sabedoria deste mundo, que diz que eu tenho que buscar os meus interesses, tenho que buscar a minha vontade, satisfazer os meus desejos, lutar por aquilo que é do meu interesse. O mundo fala acerca de correr primeiro, procurar me salvar, que se dane os outros, não é? Mas é isto que fala o reino de Deus? A questão é que muitas vezes queremos viver o reino de Deus segundo essa perspectiva, achando que Deus vai fazer um serviço para nós. Queremos muitas vezes converter Deus às nossas necessidades e desejos. Nós oramos, jejuamos, nós nos empenhamos para que Ele, ao ver as nossas vidas, se agrade e assim nos recompense. Ou seja, fazemos alguma coisa boa, fazemos coisas como um serviço para que Deus possa se agradar. Ajudamos as pessoas, socorremos, nós damos de maneira que repartimos o que temos, não com o intuito de entendimento de revelarmos quem somos, mas simplesmente para que Deus, vendo que nós estamos fazendo as nossas boas obras, possa se converter a nós e fazer os nossos desejos. É disso que trata o reino de Deus? Não. Precisamos entender que não é disto. Precisamos crescer na vontade de Deus, precisamos conhecer a vontade de Deus e honrar essa vontade. Sermos fiéis ao Senhor. Plantarmos segundo aquilo que seja as suas virtudes, semearmos segundo aquilo que seja o seu caráter, a sua vontade e que reflita quem Ele é. Nós precisamos entender que estamos neste mundo para proclamarmos as virtudes de Deus, para revelarmos a sua multiforme sabedoria. Vivendo como igreja, como família, vivendo como povo de Deus. Entendendo que nós recebemos a salvação, fomos aceitos por Deus, não porque merecemos, não porque fizemos coisas boas, não porque somos bons, mas porque Cristo se ofertou em nosso favor. Morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E sendo reconciliados com Deus, nós fomos feitos nova criatura. Recebemos um novo coração, recebemos da mente de Cristo. Fomos feitos à imagem de Cristo, para vivermos neste mundo como seus filhos, revelando o seu reino e manifestando a sua graça. Precisamos entender acerca dessas coisas. Tudo isso Ele fez com que propósito? Para que nós aprendêssemos e nos submetêssemos a Jesus como Senhor Salvador, como seus discípulos, sabendo que temos que negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo. E seguir o modelo de Cristo implica em ofertarmos as nossas vidas, em fazermos das nossas vidas o instrumento para que a vontade do Pai se revele em nós,
através de nós, alcançando as pessoas, transformando, conduzindo-as a um novo entendimento da vontade de Deus. Para isso que nós existimos. Para isso que nós fomos chamados. Precisamos entender que a vontade de Deus se trata destes aspectos. E quando nós ofertamos, como Cristo ofertou, é que nós realizamos o verdadeiro culto a Deus, o culto que o agrada, que o revela, pois fazemos das nossas vidas oferta para que as pessoas possam conhecer. E aí, nós fazemos as obras que glorificam o Pai. Que obras são essas? Nós revelamos as virtudes do Pai, ou seja, manifestamos graça, misericórdia, manifestamos a sua justiça. Revelamos o fruto do Espírito, que fala de amor, fala de paciência, fala de longanimidade, de mansidão, de benignidade e a expressão do amor de Deus. Precisamos entender que o amor de Deus está relacionado não a um aspecto de gostar muito de fazer porque teremos um benefício em troca, porque as pessoas atenderão às nossas expectativas. Mas ofertamos como um sacrifício sem esperarmos qualquer coisa de volta. Fazemos o bem porque entendemos que precisamos fazer. Entendemos quem somos e o que recebemos de Deus. Compreendemos que somos despenseiros de Deus responsáveis por revelar o seu reino, manifestar a sua justiça, realizar obras que glorificam o seu nome. Por isso, Jesus, no Sermão da Montanha, logo no início, logo após falar sobre as bem-aventuranças, ou seja, aqueles que fariam parte do reino de Deus, que são expressão do reino de Deus, ele fala acerca de sermos sal nessa terra e luz neste mundo. De maneira que as obras que nós fizéssemos, praticássemos, iriam glorificar a Deus, dar a Deus toda a honra e toda a glória. É disto que trata o reino de Deus, da maneira como nós vivemos, como nós nos relacionamos. Por isso, que nós semeamos, nós colhemos. Se semeamos na carne, iremos colher na carne. Mas se semeamos aquilo que é relacionado ao reino de Deus espiritual, porque somos seres espirituais, nós colheremos coisas do reino de Deus. Que a gente possa entender isso, compreender que este é o verdadeiro culto, que é para isso que Deus nos chama, e que possamos semear valores eternos, semear o que é eterno, conduzindo as pessoas ao conhecimento do Pai. Que a gente possa aprender e fazer da nossa vida oferta em favor do irmão, sendo espiritual, sendo verdadeiro ser espiritual como Ele planejou para nós. Que a gente entenda, compreenda a vontade do Pai e nos submetamos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.